Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre todas as coisas. Essa paz de Cristo, essa paz abundante, que ela excede todo entendimento, seja sobre a tua vida, guardando a tua mente, o teu coração, em nome de Jesus. É bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa classe de discípulos. Essa classe comigo é a classe que estamos estudando o livro de Josué. E hoje nós vamos falar aqui capítulo 17 e capítulo 18. Mas antes da gente começar a fazer aqui a leitura e trabalhar aqui os textos, eu quero orar. Sempre é importante colocarmos a palavra de Deus, a nossa vida, né, para que o Espírito Santo esteja trabalhando em nossos corações e sejamos, acima de tudo, edificados. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este tempo de estudar a Tua palavra. Seja conosco pela parte do Teu Espírito, nos capacitando a entender, a compreender e a trazer as verdades aplicadas para a nossa vida, a nossa construção de vida. Graças te dou nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, querido? Deixa eu só fechar aqui a minha tela aqui, rapidinho, gente. Desculpa, Olha eu fazendo coisa errada. Peraí, gente, rapidamente. Deixa eu tirar aqui, módulo avião. Isso, pronto. Desculpa, quando eu esqueci de colocar o módulo avião, e aí no celular, e aí eu não quero que fique descendo aqui, imagem, já tem gente me chamando aqui no WhatsApp, e esse tempo agora é um tempo para a gente estudar a palavra. Amém, queridos? Eu tô com uma tossinha alérgica, então eu peço perdão para você já antecipadamente, porque às vezes eu vou falar, eu vou dar uma tossida, mas aguenta aí, tá bom? É só uma tosse alérgica, tô já tomando remédio para resolver essa questão, então hoje eu tô munido aqui de um cafezinho gostoso e uma aguinha sem gelo para poder refrescar aqui a garganta. Vamos lá. Josué, capítulo 17, lembrando, gente, que desde o capítulo 15, a gente tem falado ali, entramos naquela parte da herança da terra. Né, a terra sendo dividida e cada tribo ali indo recebendo a área onde de fato eles vão agora ocupar e começar a construir a vida ali em todos os lugares onde, na medida, né, do termo de terra que o Senhor deu ali sobre toda aquela terra de Canaã que eles conquistaram. Lembrando que eles conquistaram muita coisa, mas ainda havia muito mais para ser conquistado. Então, capítulo 15, nós falamos sobre a herança de Judá. Capítulo 16, nós falamos sobre a herança de Efraim, foi semana passada. E agora, capítulo 17. Então, eu quero que você acompanhe comigo. Capítulo 17 diz assim, deixa eu olhar um pouquinho para cá que eu estou na tela aqui. Diz assim: também caiu a sorte à tribo de Manassés. Lembrando que sorte era a questão desse sorteio, né, das localidades aonde essas tribos iriam assumir, tá, a terra e depois ocupar a terra. Então não era lançar sorte, né, aquela coisa de infantil. Na verdade era justamente a vez de cada um e qual era o lugar que cada tribo iria ocupar, tá? Só para termos isso em mente no texto. Também caiu então a sorte à tribo de Manassés, o qual era primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Azriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. São estes os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes estes: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Bons nomes aí se você está procurando nomes para meninas, né? Tem umas boas indicações aqui. Vou parar aqui por enquanto, porque já temos algumas coisas interessantes para discutir aqui. Bom, vamos lá. O versículo 1 e o 2 começa falando sobre o primogênito de Manassés, que é o Maquir. Tá? Ele é citado lá em Gênesis 50, verso 23, em Números 26, 29.
o Maquir já havia recebido uma porção separada a leste do Jordão, tá? Que era ali Gileade e Bazã, que ali é descrito em Josué capítulo 13, verso 29 a 31, dizendo que essa era a porção de Manassés. Então, ele já havia recebido uma porção de terra, tá? Agora, ele está falando dos outros, os mais filhos de Manassés, no capítulo 2, e ele está mostrando que essa parte agora é o restante da porção de Manassés que estava a oeste do Jordão. Então, é o que ele vai descrever do verso 2 até o versículo 13, tá? Então ele cita de uma forma própria ali o Maquir, tá? Com a questão da terra que ele já havia recebido, e depois ele cita o restante da porção, onde os outros filhos de Manassés que estavam ali a oeste do Jordão. O que é importante nós percebemos isso, gente? Porque às vezes você fala assim, nossa pastor, você leu um monte de nome aqui, o filho tal, o filho de não sei o que, filho de não sei o que lá, e às vezes isso parece um pouco cansativo e parece um pouco sem sentido, tá? Mas é importante a gente entender que Josué, ele está executando fielmente, tá, os planos, os comandos que Deus havia dado a Moisés. Então ele não está fazendo nada da cabeça dele, tá? Então o que foi dado ali a Maquir, né, como primogênito de Manassés foi dado ali segundo essa direção de Deus, e agora o que seria para os demais filhos também. Então quando ele cita um, depois ele cita os outros, né, ele começa a falar os filhos segundo as famílias. É importante entender que tudo isso é para mostrar o quê? Que todos foram contemplados, que não houve injustiça, que havia uma porção para todos, ainda que o primogênito, né, isso era toda uma questão cultural, o primogênito tinha uma primazia de terra, de localidade, todos os outros foram contemplados, ou seja, Deus não se esqueceu de ninguém, tá? O Senhor não deixou, a herança do Senhor, as promessas do Senhor não falharam para ninguém, todas as partes, então, tudo que Deus estabeleceu e direcionou Moisés, agora através de Josué, estava acontecendo. Queridos, isso fala muito sobre o caráter de Deus. Então, há uma relevância, apesar que para nós vamos ler esse monte de nome diferente, esse monte de nome esquisito, né? Mas isso mostra o que? A relevância em trazer isso é mostrar exatamente esse cuidado de Deus, o que Deus estabeleceu. Pode passar o tempo, pode passar um tempo, 2 tempos, né? Pode parecer que muito tempo se tomou de uma coisa para outra, mas aquilo que é promessa de Deus, aquilo que é plano de Deus, aquilo que é tempo de Deus, vai acontecer. Guarde isso, porque é Deus que estabeleceu, não foi da cabeça de Moisés, não foi da cabeça de Josué, isso veio da mente do Senhor. Amém, queridos? Aí nós entramos no versículo 3 que eu li com vocês, e o versículo 3 traz uma informação interessante, tá? Ele fala de Zelofiade. Ele fala que Zelofiade, ele cita ali, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, ou seja, ele não teve filhos meninos, né, do gênero masculino, ele só teve filhas. Aí cita o nome da 1, 2, 3, 4, 5 filhas, então ele teve 5 filhas, não teve homem. E aí isso é importante por quê? Porque havia uma tensão em relação a isso, muitas vezes, tá? Não que isso partisse do Senhor, mas isso muitas vezes partia, né, de um campo social, de entendimento, e a preocupação era que pelo fato de ele não ter filhos homens, né, essa descendência da terra, né, fosse tirada dele, do tipo assim, olha, você não tem filhos homens, então a porção de terra que seria para esse Zelofiade, ele não receberia, ele não teria direito, porque ele não teria herdeiros, tá, do sexo masculino, tá? Então isso é interessante, porque dentro do contexto, para estar citado aqui, havia essa preocupação. Só o que nós vamos ler aqui? Se você pegar aqui, versículo 4, diz que essas 5 filhas de Zelofiade, verso 4 diz assim, estas, né, as filhas
chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse dessa herança no meio de nossos irmãos. Esses irmãos que ela se refere são os irmãos o quê? Os judeus, o povo israelita, né? Entre todas as outras tribos, ok? Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Então elas estão o quê? Dizendo que fosse cumprido o que foi estabelecido, ainda que não houvessem ali filhos homens, que se cumprisse a palavra de Deus, ou seja, que aquilo que o Senhor estabeleceu não fosse comprometido pelas questões humanas, porque às vezes, irmãos, infelizmente, nós temos aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor estabelece, e às vezes nós temos questões humanas, né? Frutos da religiosidade humana, frutos às vezes de contextos culturais que acabam atrapalhando, que se intrometem nisso, que acabam criando algum tipo de impedimento para isso. Um outro exemplo que cabe linkar aqui, no tempo da igreja, quando a igreja primitiva começa a crescer e ela deixa de ser apenas, como no seu início, apenas de judeus que foram se converter a Cristo, mas ela passou também a ser, agora, tendo seguidores de Cristo, né, discípulos que depois foram chamados de cristãos. Eles eram gentios, não eram judeus que se converteram a Jesus, mas eram gentios, povos de outras raças, que vieram de outras culturas, que não tinham nada a ver com o judaísmo. E no primeiro momento, aqueles judeus que seguiam ali toda a Torá, a Taná, né, as questões judaicas, quiseram, né, os chamados judaizantes, quiseram obrigar esses primeiros cristãos judeus, gentios, a ter que se converter ao judaísmo para depois seguir a Cristo. Então isso até causa toda uma situação que se tem o Concílio de Jerusalém, onde Pedro vai falar, Paulo também fala, e se define então algumas questões dizendo assim, olha, os gentios não precisam fazer isso, não tinha sentido. Mas isso foi gerado por quê? Porque havia toda uma questão, né, cultural, sociológica, de um judaísmo que estava impregnado e algumas pessoas quiseram estabelecer um processo que não foi Deus que estabeleceu. Aquilo era fruto da mente humana, da religiosidade humana, dos comportamentos humanos. Então, eu quero fazer só essa relação para mostrar que isso não era apenas uma questão que aconteceu por serem mulheres lá atrás, mas também, né, a própria igreja primitiva teve que lidar com o desafio de lidar com questões humanas que acabavam sendo obstáculos para os propósitos divinos. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes nós não estamos experimentando as coisas do Senhor, porque ou nós estamos colocando obstáculos humanos para os propósitos divinos, ou nós estamos aceitando obstáculos humanos para os propósitos divinos. Então que nós possamos ser livres, né, de todos os obstáculos humanos e ficar verdadeiramente com os propósitos divinos para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos lá. A gente vê o quê? Que há essa questão. Aí o texto diz aqui, versículo 5. Couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Miqumetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul, até os moradores de En-Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuá, ainda que situada nos limites de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então, desde o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés ao sul do ribeiro pertenciam a Efraim, então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Azer, e pelo
Oriente em Issacar. Porque em Issacar, em Azer, tinha Manassés, a Bet-Seã e as suas vilas, e Bleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, e os habitantes de Dor, os habitantes de Taanaque e as suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, as regiões de 3 outeiros. Bom, isso é para você entender o quê? Que havia essa questão de coisas que eram, haviam cidades em Manassés que pertenciam, que foram designadas a Efraim, e haviam cidades em Efraim que estavam designadas a pertencerem a Manassés. Tá? Então ele está descorrendo essas questões. Mas a questão aqui em cima é onde ele fala, tá aqui as filhas de Manassés, ele está se referindo a essas filhas, né? Que são as descendentes aqui do... Deixa eu só puxar aqui, do Zelofeade, tá? Ele está dizendo então que elas... Cadê? Eu estou subindo a telinha aqui. Que elas então foi dado a elas, foi mantido a elas, tá? No meio de todos, que é o versículo 6. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, tá? Então o que está dizendo aqui? Que foi dado. Josué manteve o que foi estabelecido pelo Senhor. Então a terra prometida a Zelofeade e as filhas foi mantido, tá? Então isso é muito importante ressaltar, tá? Porque essa narrativa aqui do versículo 5, 6 em diante, ela vai mostrar o quê? Que Deus fez com que as suas promessas fossem cumpridas, tá? Estabelecidas. Que, se você parar para pensar, desde que nós começamos a trabalhar o livro de Josué, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de que o Senhor, ele mantém as suas promessas, ele cumpre as suas promessas. Isso é um tema constante no livro de Josué. As promessas foram mantidas quando eles foram para a guerra. E agora que eles venceram as batalhas, e agora eles vão ocupar a terra, as mesmas promessas continuam sendo mantidas e estabelecidas. Querido, assim são as coisas do Senhor. Então eu quero ressaltar aqui como Deus mantém as suas promessas, mas também quero ressaltar aqui a fé e a ousadia das filhas de Zelofeade, porque elas simplesmente creram na promessa do Senhor, creram no que foi estabelecido, e elas foram lá cobrar isso, foram lutar por isso, né? Elas tiveram uma ação, elas foram fazer isso. Então eu quero, e até fazer um paralelo, é a mesma coisa que aconteceu quando nós falamos de Caleb, se eu não me engano, no capítulo 14, porque Caleb também vai falar para Josué sobre essa herança que foi prometida, né? E Josué manteve. Então Caleb foi lá colocar, olha, foi dito que foi prometido e eu estou aqui para tomar posse. E elas foram lá procurar tanto o sacerdote Eleazar quanto Josué para dizer, olha, isso foi prometido, nós queremos. E o texto aqui no versículo diz que isso foi garantido. Tá? Então a gente vai ver o que? Esse aspecto, né, da fidelidade de Deus, como Deus mantém as suas promessas, como Deus é fiel nas suas promessas, mas também como nós temos que ter fé. E tendo fé, nós temos que ter uma postura muitas vezes ativa, nós temos que lutar, né? Elas foram reclamar a parte delas e muitas vezes nós temos que lutar. Nós não podemos passivamente aceitar as coisas, porque existem promessas do Senhor e nós temos que lutar por essas promessas de Deus na nossa vida. Então assim, as promessas de Deus não passaram, tá? Isso deixa muito claro. Essas mulheres, elas confiavam em Deus, exatamente como Caleb. Então esse é o ponto que eu quero trazer até o verso 13, né? Porque o versículo 13 vai dizer assim: sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel... desculpa, gente, eu não li o versículo 12. Fala, aqui no versículo 12 fala, e os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela terra, daquela cidade, porquanto os cananeus persistiam em habitar nessa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes os filhos de Israel, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todo. Então, o povo dos filhos de Josué, o povo dos filhos de José disse a Josué, porque me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo que eu, tão grande povo, visto que o Senhor
até aqui tem me abençoado? Vamos entender agora essa parte aqui. Quando o povo dos filhos de José vai dizer a Josué, são todos a outra parte, né? Não a parte de Maquir, mas todos os outros que ficaram com Quião. E eles foram reclamar do quê? Que eles acharam que a porção de terra dadas a eles, que eram vários filhos, ou seja, várias famílias, então uma porção muito grande de gente, eles acharam injusto, porque eles acharam que a terra era muito pequena, a terra que foi dada a eles. Só que o versículo 12 e o versículo 13 trazem uma explicação importante, tá? Porque o versículo 12 fala que os filhos de Manassés, então ele não está se referindo aqui a Maquir, ele está se referindo a todos os outros filhos de Manassés, que são esses que estão reclamando. Ele está dizendo assim, olha, vocês não expulsaram. A informação é essa, olha, vocês, quando fala não puderam expulsar os habitantes, gente, a gente tem que entender. Esses não puderam, não é porque Deus não permitiu, porque Deus não foi com eles, é porque havia um problema aí de fé, tá? Lembrando, gente, que eles lutaram, conquistaram tudo, né? Venceram, expulsaram os inimigos. Mas agora eles expulsaram, venceram os inimigos, mas agora eles precisavam o quê? Tomar posse da terra, né? Eles precisavam agora o quê? Estar ali e tomar posse. Porque às vezes, irmãos, a gente ocupar a terra, é isso que eu quero dizer, eles estavam ocupar a terra, né? Eles venceram as grandes batalhas, como nós já falamos anteriormente. Foram 5 anos de guerra e eles lutaram e expulsaram. Só que depois eles retornaram e voltaram depois para começar a tomar posse à medida em que a terra foi dividida. E quando eles voltaram para a terra que foi dividida, eles encontraram vários dos cananeus ali. E aí eles já não tiveram a mesma fé. Talvez, gente, porque não estavam com todas as tribos, com todos os exércitos ali, talvez fossem só eles agora, talvez fosse um número menor do que antes lutaram as batalhas anteriormente, e aí eles não puderam tomar, por quê? Porque eles não acreditaram. Eles não acreditaram que eles poderiam tomar terra, porque eles olharam mais uma vez as circunstâncias. Então, quando eles estavam com um grande exército, então Deus era com eles. Mas agora eles não são um grande exército, eles são um número menor, porque agora só são, o exército agora é composto ali apenas por essas tribos, e não mais por todas as outras que estavam lá. Então agora a dúvida, agora a incredulidade, né? A mesmo tipo de incredulidade que atrapalhou a primeira geração. Né? Olha, nós não vamos poder, eles são mais fortes, eles são maiores, eles são mais numerosos. A mesma coisa aconteceu. Então, peraí, não, agora nós não temos um número suficiente para expulsá-los. E aí, eles não conseguiram fazer algo importante, eles não conseguiram expulsar os habitantes. Mas não porque Deus não era com eles, mas porque eles não acreditavam. Se eles tivessem acreditado, eles teriam cumprido. E é tão interessante que o versículo 13 traz essa informação. Disse que quando eles se fortaleceram, eles sujeitaram os cananeus. Mas observe, eles sujeitaram os cananeus, mas eles não expulsaram como um todo. Eles sujeitaram, ou seja, dominaram sobre eles, os colocaram para fazer trabalhos forçados. Mas, mais uma vez, aquilo que nós já falamos anteriormente, quando nós falamos aqui de Efraim, e falamos de Judá, e também citamos lá atrás os gibeonitas. Mais uma vez, você está vendo o avanço do povo e eles estão deixando pequenas brechas, pequenas coisas que eles não vão cumprindo do que Deus estabeleceu. E depois isso, lá no livro de Juízes, vai mostrar que vai ser uma tremenda pedra de tropeço. Queridos, o princípio espiritual não muda. Nós não resolvemos, nós não fazemos corretamente ou da forma como Deus estabeleceu. Nós fazemos empate, nós arrumamos empate, nós agimos empate. Nós deixamos brechas. De vez nós dominarmos e ocuparmos, né, ou melhor, as coisas de Deus, ocuparmos todas as áreas da nossa vida com as coisas de Deus, nós vamos deixando pontos vazios. E tudo aquilo que nós não ocupamos com as coisas de Deus, outra coisa vai ocupar. E daqui a pouco o que você vê? Você vê que os cananeus estão ali.
eles não tiveram força para expulsar, não tiveram fé para isso. E agora, ainda que no primeiro momento eles estão dominando, mas eles estão convivendo. Então existem coisas na nossa vida que Deus manda a gente tirar, cortar, arrancar fora, nos afastar, não ter. Perdão. E muitas vezes a gente não tira, porque a gente fala assim, eu estou no controle. Não, eu estou no controle. Né? Isso aqui não me domina. Eu estou no controle, mas a pergunta às vezes é por quanto tempo? Porque às vezes está no controle hoje, mas o tempo passa. E aquilo começa então lentamente a ganhar espaço, a tomar espaço, e chega uma hora que sem você perceber, aquilo está te dominando. Aquilo passa a te dominar. Vamos lá. Então quando você olha essa questão, você vê que o pedido que é feito, ou a reclamação, melhor dizendo, que é feita, ela é injusta. Quando ele fala aqui, olha, vocês só nos deram, né, Josué, vocês só nos deram por herança, né, um quinhão, sendo que nós somos um grande povo, o Senhor tem nos abençoado até aqui, ou seja, nós já somos injustos, mas terra que eles precisavam conquistar, espaço que eles tinham para conquistar, eles não fizeram o que tinham que fazer, eles não expulsaram. Lembrando, gente, que Josué, capítulo 13, vai nos lembrar que ainda tinha muita terra que restava para ser conquistada. Ou seja, havia muito território ali. É que eles queriam, que a área que estava sem cananeu, ou a área em que eles poderiam conviver, ela era pequena. Por quê? Porque eles não queriam mais ter que ocupar a terra. Então eles queriam uma coisa fácil. E gente, a gente tem que entender que as coisas não são fáceis. Jesus disse que o reino de Deus, ele é tomado à força. Isso não tem nada a ver com ser salvo por obras. Mas tomado à força por quê? Porque se eu quero ver o reino de Deus, se eu quero ver o reino de Deus na minha casa, na minha família, se eu quero ver o reino de Deus nos meus relacionamentos, se eu quero ver o reino de Deus na minha vida, eu vou ter que lutar por isso. Um exemplo simples. Se você quer viver em santidade, se você quer viver na presença do Senhor, se você quer andar segundo o padrão do reino de Deus, você vai ter uma grande luta com você, com a sua carne. Por quê? Porque a sua carne não cogita das coisas do Senhor. Então você já vai ter uma grande luta para você ocupar a tua vida, ocupar a tua mente, ocupar teus pensamentos, ocupar tudo na tua vida com as coisas do Senhor. E você vai perceber que existem algumas lutas que são mais difíceis, são mais travadas na nossa vida, porque são coisas que muitas vezes estão ali e a gente não quer lutar com aquilo, a gente não quer ter que lidar com essas questões, mas o Senhor quer que essas questões sejam resolvidas na nossa vida. Então essa é a situação. Essa é a situação. Aí, olha o que diz o versículo 15, Josué vai dizer assim: se és grande povo, ou seja, vocês estão dizendo que vocês são um grande povo. Então se vocês são um grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Ou seja, se essa região está estreita e pequena, por que vocês não vão então na região de floresta, onde ficava ali a região dos ferezeus, dos refaíns? Vão lá. Ocupem lugar lá. E observe, ele não está falando de uma área que não pertencia a eles, mas uma área que pertencia a eles. Mas eles não queriam, porque é uma área que estava o quê? Eles precisariam de fato chegar, ter que abrir clareira e construir. Agora eles queriam os lugares onde tinham as cidades prontas. Só que muitas dessas cidades agora tinham cananeus que estavam lá e eles não acreditaram ou quiseram se esforçar o suficiente para tirar aquele povo de lá. Então a resposta de Josué é aquela resposta que eu falo assim, dando a real. E ele dá a real. E aí o verso 16 diz assim: então disseram os filhos de José, a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e as suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José,
a Efraim e Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua, ainda que a bosque cortá-la-ás, e até as suas extremidades será tudo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuam carros de ferro e são fortes. O que Josué está dizendo? Olha, o negócio é o seguinte: essa terra é de vocês, esse é o lugar de vocês. Ainda que vocês estão reclamando aí, mas dizendo que a região montanhosa ali não basta, né? Mas você tem toda uma outra região. Agora, a resposta deles é assim: olha, mas eles têm carro de guerra, eles são fortes. Ou seja, nós queremos uma coisa mais fácil. Ah, irmãos, quantas vezes nós estamos assim com o Senhor? O Senhor está nos chamando para lidar com situações, para encarar, para resolver coisas. E nós estamos, Senhor, porque isso aqui é complicado, porque aqui a batalha é grande, porque aqui o problema é grande. E a resposta do Senhor vem através da boca de Josué. Falou: olha, vocês são um povo numeroso, vocês são um povo forte, né? Ainda que a região é tua. Ainda que tenha bosque lá, corte, tudo vai ser de vocês. Ainda que os cananeus tenham carros de ferro, eles sejam fortes, vocês vão expulsá-los. Ou seja, por quê? Porque é promessa do Senhor. Lembra que eu falei, gente? Tudo é questão da confiança, confiar no Senhor, confiar na promessa do Senhor, confiar que quem está conosco nas batalhas é o Senhor. Este povo estava duvidando. Então, quando eles se olharam para isso, veio a velha conversa: isso é muito difícil, isso é muito complicado, eles são muito fortes, eles têm carro de ferro. E Josué está dizendo: ok, mas vocês são fortes, vocês são numerosos. A região é de vocês, ou seja, o Senhor já deu. Nós já viemos aqui, nós já vencemos esse povo antes, vocês vão vencê-los. Ainda que eles possuam isso, vocês vão vencê-los. Então, irmãos, fechando aqui o capítulo 17, fica exatamente isso. Eu não sei quais são as lutas, né, quais são as batalhas que às vezes você pode estar enfrentando, e às vezes nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, é complicado. Às vezes nós estamos naquele pensamento assim: vamos deixar quieto, né, vamos tentar levar a coisa, e às vezes isso tudo não é o que o Senhor quer. E às vezes nós estamos dando desculpa: Senhor, porque é complicado, porque é isso, por aquilo, e o Senhor na verdade está dizendo: olha, isso é teu, a promessa é tua, creia, encare, eu sou contigo, eu vou dar a vitória. O que precisa é ter gente que creia. E o que Josué está dizendo assim, Josué está colocando: eu creio. E eles estão dizendo assim: não, mas eles estão dizendo: mas nós não cremos. Porque nós estamos olhando o inimigo, nós estamos olhando a adversidade. Irmãos, todas as vezes que eu e você olharmos para as adversidades, para as pessoas, para as coisas, nós vamos encontrar N empecilhos e N motivos para não ir. Mas todas as vezes que nós confiarmos no Senhor, não importa o que está à nossa frente, nós temos confiança que o Senhor nos dará a graça e as condições para vencer. Amém, gente? Vamos lá. Josué capítulo 18. Eu vou botar eu vou ler por aqui na telinha que está mais fácil aqui, gente, porque eu estou com a Bíblia aqui, estou com a tela aberta. Vamos para Josué capítulo 18, que é a continuação aqui. Diz assim, começa com uma informação bem interessante: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Então, primeira coisa importante, gente, lembra que até então, desde que eles entraram na terra de Canaã, eles estavam em Gilgal. Lembra? De Gilgal eles estavam lá, e eles saíram para as batalhas todas de Gilgal, e eles foram de Gilgal. Então, Gilgal ficou sendo um tempo o quartel-general. Só que agora, né, eles estão entrando para toda a terra. E agora eles levantam acampamento, tá? E eles vão agora para essa região chamada de Siló. E ali eles armam a tenda da congregação. Aqui é a primeira referência das duas referências de tabernáculo, né? Porque tenda da congregação ou tabernáculo significam geralmente a mesma coisa, tá? Só lá em Êxodo
em Êxodo 33:7, que há um registro sobre a tenda da congregação que é um pouco diferente, tá? Porque ali, aquela tenda da congregação que é citada ali, ela tinha uma função diferente. Lá em Êxodo 33:7, Moisés usou para atividades fora do acampamento, onde ele e o povo poderiam consultar-se com o Senhor. Então foi uma tenda ali. Foi algo temporário, tá? Durou apenas os dias que o povo estava no deserto, e depois isso não foi usado posteriormente na história de Israel, ok? Não é o caso aqui. Essa tenda é aquela tenda que ela era armada, tá? Com todos os utensílios, que dentro do santuário ficava a Arca da Aliança, os objetos sagrados, né? Que ela era construída de madeira, coberta lá com tecido, aquela coisa toda, que depois, quando Davi conquistou Jerusalém, ele reuniu o material todo que Salomão construiu o templo, tá? Onde não mais se usou o tabernáculo, mas se estabeleceu ali o templo, né? O templo do Senhor, o templo conhecido como Templo de Salomão, tá? Então essa é a primeira das duas referências. A outra referência, a outra citação aparece em Josué 19, tá? No versículo 51. O que é interessante citar aqui de Siló é que Siló, a partir desse momento em que eles congregam e montam esse acampamento em Siló, Siló vai ficar durante muitos, vamos colocar, centenas de anos, tá? Vai ficar como centro religioso israelita. E isso vai acontecer até Jerusalém, até a Jebus, né? A cidade de Jebus, que era dos Jebuseus, que depois Davi toma e vai se transformar em Jerusalém. Então, Siló vai ser esse centro religioso, tá? Onde o tabernáculo vai ser montado e onde todos os sacrifícios eram feitos ali. Isso vai se manter, tá? Inclusive a arca era mantida lá. Lembrando que quando tem aquela batalha, já no tempo quando Samuel era juiz, acho que é 1 Samuel 4, quando a batalha, a arca é levada e os filisteus vencem a batalha porque o povo estava todo errado, né? E essa arca acaba sendo tomada, né, pelos filisteus. Tudo isso foi a partir de Siló. Então, se você for lá em Juízes 18, Juízes 21, 1 Samuel 9, tá? Você vai ver que a arca e o tabernáculo ficaram ali até os dias de Davi, tá? Depois que Davi vai trazer tudo para lá e depois vai haver a construção do templo, tá? Posteriormente, depois dessa situação que eu falei, quando a arca é levada, tomada pelos filisteus, Siló foi destruído. Isso é citado em Jeremias 7,14, Salmo 78,60, tá? Só para vocês terem uma referência. A partir depois disso, Siló não ficou mais, porque os instrumentos acabaram indo todos para a cidade de Jerusalém, que posteriormente foi construído ali o templo de Salomão, ok? Então isso está no versículo 1. Depois verso 2 diz assim: dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens para que os envie, e eles se disponham e corram a terra, e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos, e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra, e me trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte entre vós, pois o sacerdote do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a minha tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens e se foram, e Josué deu ordens aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo... Vou parar aqui porque depois vem uma descrição. O que é importante antes de lembrar aqui do texto? Tá? Eles vão se reunir em Siló. E em Siló falta então agora a questão das 7 tribos.
tá? Essas 7 tribos, e aí então Josué vai dizer assim no versículo 3, olha, até quando vocês vão ser remissos, ou seja, negligentes? Por que Josué está cobrando isso, tá? Está repreendendo a essas 7 tribos? Por quê? Porque parece que não havia muita pressa, né? As terras foram tomadas, mas não havia uma mobilização para ocupar as terras. Ele falou, até quando vocês vão? Tá? Então assim, derrotar o inimigo foi importante? Foi importante, mas eles também tinham que tomar posse da terra. Gente, eu já falei isso, acho que 1 ou 2 aulas atrás. Derrotar o inimigo é importante? Sim. Derrotar o inimigo na nossa vida é importante? Sim. Mas acima de tudo nós temos que ocupar a terra. Então se nós éramos escravos do diabo pela mentira, né, não basta apenas tirar a mentira, nós temos que ocupar a terra com a verdade, desculpa. Se nosso comportamento era um comportamento pecaminoso e nós rompemos com ele, não é apenas isso, eu preciso trazer algo novo, uma prática correta, algo que tenha a ver com a vontade de Deus. É como Jesus disse, olha, um espírito imundo quando ele é expulso de um corpo, ele anda por lugares áridos, mas depois ele volta, e se ele encontrar o corpo vazio, se ele encontrar aquela vida vazia, né, a casa está arrumada, mas ela está vazia, ele volta e traz 7 piores do que ele. Então, nós estamos vendo esses princípios espirituais, tudo na sua vida, que você expulsar, tirar algo da tua vida, você tem que trazer algo novo. Se você está tirando um hábito ruim, tem que entrar um hábito novo, bom. Se você está rompendo com um comportamento pecaminoso, você tem que estabelecer um comportamento santo. Se você está deixando de fazer algo, ou se você está lutando e vencendo uma situação de uma tentação, você tem que trazer algo novo para a tua vida. Então, José está dizendo, olha, vocês estão sendo negligentes. E aí o texto diz o quê? Escolhe aí 3 homens de cada tribo, das 7, né, que ainda não tinham repartido a herança da terra, e vão lá fazer esse levantamento dos termos. É isso que ele vai fazer aqui, a repartição que eu parei no versículo 4, né? Faça um gráfico relativo. Aí ele fala lá, dividirão a terra em 7 partes. Ou seja, ele fala, Judá fica o território ao sul, José ao norte. Ele fala, olha, os levitas não têm parte, Gad e Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam da além do Jordão. E aí ele fala, então dispuseram os homens, e esses homens foram levantar esse gráfico da terra. E aí ele começa dizendo, olha, ide correr a terra, levantai. Então, foram, pois, os homens, estou no versículo 9, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então fizeram todo um mapeamento da terra. Ok? Trouxeram isso tudo registrado, e ali Josué então vai repartir a terra segundo as divisões aos filhos de Israel. Aí o versículo 11 fala o quê? O versículo 11 fala que saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José, então está falando da região, tá? Vocês vão ver que no grupo eu já mandei a imagem dos territórios ali. Aí fala o versículo 12, o seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte, subia pela montanha para o ocidente para terminar no deserto de Bet-Aven. Depois, e dali passava o limite a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia até Atarote e Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Oron de baixo. Seguia o limite e tornava ao lado ocidental, para o sul do monte que está defronte de Bet-Oron, para o sul, e terminava em Kiriat Baal, que é a Kiriat Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado ocidental. O lado do sul começava na extremidade oriental de Kiriat Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. Descia o limite até a extremidade do monte que estava defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns,
e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava a En-Rogel. Volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava por Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava pela vertente do norte, defronte da planície, e descia a planície. Depois passava o limite de Bet-Oglar, e aí, gente, ele vai descrevendo aqui tem muita coisa aqui, que é só a descrição toda. Tá? Ele vai até o verso 20 fazendo essa descrição. Verso 21, ele fala: as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Queziz, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra. Ele vai citando várias cidades aqui, tá? Dizendo que, termina no verso 28, dizendo: esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Então ele termina aqui trazendo a herança de Benjamim. Então nós já falamos aqui de Judá, Efraim, Manassés, e agora ele fala da tribo de Benjamim. Com isso a gente fecha o capítulo 18, tá? Citando assim essas principais informações da mudança, da repreensão que Josué traz, tá? E da herança, então, que é estabelecida a herança de Benjamim na terra. Lembrando, gente, que tudo aquilo que Deus estabeleceu, ele então estava confirmando e trazendo ali para o povo, para as cidades. Mas é claro, gente, Deus estabeleceu a promessa, Deus deu a capacidade, a vitória, mas o povo tinha que tomar posse. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu fecho a nossa aula hoje falando sobre isso. Deus nos dá a vitória nas batalhas, mas ocupar a terra, ocupar a nossa vida, ocupar as coisas, ocupar o campo das promessas de Deus, não cabe ao Senhor, cabe a nós. Então que eu e você possamos nos esforçar para entender que as batalhas que nós estamos enfrentando, o Senhor é conosco. As vitórias que Deus tem nos dado, não é apenas para a gente falar das vitórias, mas entender que há um espaço a ser ocupado, né? Há um lugar, nós temos que ocupar. Todas as coisas da nossa vida precisam ser ocupadas com as coisas de Deus, para que então efetivamente as promessas de Deus se tornem reais, se tornem concretas na nossa vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa aula. Abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã, de cada um que está assistindo e participando. Que nós possamos olhar para este cenário que fala de herança, de terra, e possamos entender os princípios espirituais que encontramos aí. Ah, Senhor, quantas vezes há uma morosidade, quantas vezes nós reclamamos que as coisas não estão como nós gostaríamos que estivessem, reclamamos onde estão as promessas do Senhor, mas nós mesmos não temos nos levantado, não temos feito a nossa parte, não temos honrado aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Por isso, Pai, ajuda-nos a entender para que o nosso posicionamento seja verdadeiro diante do Senhor. Graças te damos por esse estudo, louvamos e bendizemos o teu nome e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fica na graça e na paz de Cristo Jesus. Até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir. Até mais.